Salve, salve! Mais Boa um domingo tarde. chuvoso em Porto Alegre. Como estão todos e todas? Hoje a gente conversa, né? Hoje a gente conversa aqui sobre cultura. Assunto muito pertinente, muito tranquilo, eu acredito, né? Vamos ver. E a gente tem um convidado especial hoje. Não estamos sós. Não, é um parceiro que eu conhecia nessa pandemia. E aí, né, Diogo? E é o Diogo, ele é sociólogo, Diogo Schmidt, e doutor na área, né? Então a gente, né, eu gosto muito de doutor, né? Que não é doutora Michele, né? Os doutores que ralaram 4 anos para essa conquista, né? Então, né, que esteja 5, olha aí, que estejam, né, com seus devidos títulos. Seja bem-vindo, Diogo. Boa tarde, minha companheira Michele. Boa tarde, Giza. Eu tinha um professor que era doutor, que quando eu terminei o doutorado, ele disse, bom, agora tu já pode tomar chá com os doutores. Então, né, Diogo, vamos convidar a Gisele para tomar chá com os doutores aqui com a gente. Vamos tomar chá com o doutor. Né? Então... eu agradeço bastante, né, o convite de vocês. Como a Gisele disse, a gente se conheceu agora durante a pandemia e foi um momento bem crucial da minha vida e que tem toda a relação com o que a gente vai conversar hoje, né, com o tema do envelhecimento. Eu, durante os últimos 4 anos, eu experienciei de perto essa questão do envelhecimento, né, com meu pai. Ele foi diagnosticado com um quadro demencial, né? Então, é um processo degenerativo, progressivo, que ao longo do tempo a pessoa vai se degenerando, né? E a Gisele foi uma pessoa que me auxiliou muito, né? Apesar da gente não se conhecer ainda pessoalmente, as palavras, o apoio, o afeto dela foi muito importante para mim nesse momento, né? E até muito em consideração a Gisele, né? A Michele eu estou conhecendo hoje, eu aceitei esse desafio, né? Para mim é um desafio aqui estar falando sobre essas questões que envolvem cultura e envelhecimento. Por quê? Eu não sou um especialista nesse tema, né? Eu, como doutor em sociologia, né, não pesquiso sobre cultura e envelhecimento. Eu pesquiso sobre cultura, mas em outros aspectos, né? O meu envolvimento com a questão do envelhecimento, ele se deu em aspectos muito práticos na minha vida, né? Principalmente hoje, e aí eu faço uma retrospectiva a partir da sociologia mesmo, né? Que nem eu costumo dizer. Aí vou fazer uma propaganda para minha área, né? Mesmo muitos, né? É um campo assim que às vezes não tem muito espaço de atuação, mas mesmo quem não segue na área e faz o curso, é um curso que ele agrega muito para a vida, né? Para a visão de mundo e para a leitura que a gente tem sobre o mundo. Então, eu consigo perceber hoje muitos aspectos da minha vida, né, anterior ao curso, que eu consigo olhar de uma outra forma, né? E como essa questão do envelhecimento, ela se fez tão presente nesses últimos 4 anos, eu refleti muito sobre aspectos anteriores aos 4 anos, né? E até a questão como hoje eu encaro o envelhecimento, né? Antes, eu encarava o envelhecimento como a pessoa chegando numa certa etapa da vida, né? Vamos colocar ali, passando dos 60 anos, se tornando idosa. Hoje eu já vejo que não. O envelhecimento, ele é um processo contínuo na nossa vida, né? E talvez por eu ter experienciado tão de perto essa vivência com meu pai, hoje eu me preocupo muito com essa questão. Eu tenho 33 anos, mas eu já penso lá adiante, né? Eu espero envelhecer, quer dizer, envelhecer nós já estamos envelhecendo cotidianamente, né? Mas quando eu chegar nessa etapa da vida, chegar da forma mais saudável possível. E eu vejo que um dos aspectos que contribui muito para o envelhecimento saudável são os vínculos sociais.
E um dos vínculos que a gente mais, que as pessoas mais, que pode mais propiciar a qualidade é através da cultura. E como essa cultura, ela é transmitida, repensada, reelaborada, né? Afinal, a cultura, ela é dinâmica. E até aproveitando, né? Porque eu estou falando aqui já cultura. E aí, então, daí a gente ia te perguntar, tipo, tá, o que é cultura? Porque cultura é um conceito super amplo e... Oi? Eu não... Falhou aqui. Acho que ela travou, acho que não sei se está... Acho que deu uma travadinha, Michele. Eu acho que tá... Credo, tô instável aqui. É tipo o meu humor hoje. Vou de novo. Acho que agora deu, né? Deu. Agora tô lisinha, agora já. Uhum. Não, a questão de cultura. Cada um pode ter um conceito de cultura, e a gente muitas vezes, eu penso cultura de um jeito, penso de outro, né? Então, o que é cultura de modo geral? Pelo menos é um conceito que ajude a gente a entender, porque vai pensar que a cultura, cada um tem um jeito, e às vezes nem é o conceito mais adequado, ou todos os conceitos são adequados, né? Vamos ver o que é isso. Claro. É uma pergunta super pertinente, e quando eu estava pensando, né, sobre como desenvolver, ou como ia ser, né, a nossa conversa aqui, eu disse, a gente vai falar cultura, as pessoas vão estar ouvindo, mas essa palavra tem muitas definições, né, e as pessoas entendem de forma diferente o que é cultura, né. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente cabe, assim, eu vou falar de uma forma bem simples, né, o que a Michele disse está totalmente correto, né, cultura, ele, só fazendo um parênteses aqui a partir da sociologia, né, é um dos conceitos mais difíceis de se trabalhar. Existem muitas definições sobre o que é cultura. E talvez nenhuma delas está incorreta, né? Só elas abarcam aspectos diferentes de algo que é de um fenômeno que é muito amplo e complexo. Mas eu acho que assim, uma diferenciação ela é bem importante de se fazer, né? Quando muitas pessoas ouvem falar, né, ouvem a palavra cultura, às vezes elas remetem à educação, né? E não é nesse sentido que a gente está tratando aqui, tá? Às vezes a pessoa... É muito comum a gente ouvir no dia a dia, né? Fulana não tem cultura. Fulana, cicrana tem muita cultura. Como se fosse sinônimo de uma educação formal, né? Então, assim, só para excluir, assim, não é dessa forma que a gente está trabalhando e tratando cultura aqui, né? A grosso modo, assim, de uma forma bem simplificada, e para a gente ter a gente balizar aqui o entendimento, né? Eu colocaria a cultura dividida em dois âmbitos, né? A cultura no seu aspecto material e a cultura no seu aspecto ideal. Assim, eu não estou trabalhando com nenhum conceito em específico, mas eu acho que dessa forma dá para abarcar um bom entendimento do que seja cultura, né? E aí eu aproveitei porque a gente está vivendo aqui, né, o mês de setembro, tem toda essa questão da cultura gaúcha, né? Então, a gente poder pensar um pouco, que é a cultura do nosso estado, né, do nosso local aqui, de onde nós nascemos e desenvolvemos a nossa vida, né? E de pensar essa questão da cultura material e da cultura ideal, e de como a cultura também é dinâmica a partir da cultura gaúcha, né? Então, a gente pode pensar a cultura material gaúcha em um dos aspectos, né, entre tantos que ela tem, como, por exemplo, a forma como aquele gaúcho ou aquela gaúcha tradicional se vestem, né? Eu até fui atrás, porque eu não sou tão afeito enfim, me considero gaúcho, mas não sou a pessoa mais afeita às tradições gaúchas, né? Então, eu até fui atrás de uma imagem para a gente ver assim, o que compõe a vestimenta de um gaúcho, né? Então, quando a gente vê um gaúcho... Perdeu de prenda semana passada. Sabe de prenda? Claro, imagina, tradicionalista. Bom, então quem sabe tu aí contribui. Prenda de apartamento, diga-se de passagem, tá? Mas monto a cavalo e consigo fazer comida. Então, não, e aí tu já está falando de alguns aspectos materiais dessa cultura, né? Que é a vestimenta, a indumentária,
o andar a cavalo, a culinária, né? Tudo isso faz parte do aspecto material da cultura gaúcha, né? Mas a gente tem um lado, e que eu acho que até é o lado mais definidor da cultura, pelo menos ao meu ver, né? Que é a parte ideal, que está relacionada a crenças, a valores, a ideias. E a cultura gaúcha, se a gente fosse, de uma forma bem simplória, né, resumir ela, a gente poderia dizer que valores da cultura gaúcha, ou seja, dessa cultura ideal, estariam alicerçados na questão da independência, da honestidade, da virilidade, da bravura. Então, muito mais. Vamos colocar primeiro, fazer um parênteses. Assim. Esses aspectos, eles se combinam, né? Essa questão material ideal. Mas, muito mais do que talvez eu, durante o mês de setembro, colocar a roupa tradicional do gaúcho, são os valores que eu carrego dessa cultura, né? E esses valores, eles são transmitidos. Quando a gente nasce, esse mundo, ele já está nos esperando, né? E esse mundo, o local onde a gente nasce, tem uma dada cultura. Então a gente não tem como ficar indiferente a esses aspectos, né? Mas, ao mesmo tempo, essa cultura ela é dinâmica. E aí, eu estava pensando, né, num aspecto que é muito importante. Assim, eu acho que e vem assim totalmente é uma questão que hoje em dia são questões, na verdade, que hoje em dia são muito abordadas, que estão relacionadas aos preconceitos, né? Então, a gente tem muito preconceito na nossa sociedade como um todo, relacionado a machismo, LGBTfobia, racismo, né? Enfim, e principalmente relacionado a grupos minoritários, né? Não no sentido de serem grupos minoritários no quantitativo, mas nessas relações de poder, né? E eu encontrei uma notícia, né? Eu disse, vou pesquisar assim, o que a gente encontra sobre essa relação entre machismo e cultura gaúcha, né? Aí eu encontrei uma notícia de 3 anos atrás sobre a apresentadora do Galpão Crioulo, a Shanna Miller, que ela faz uma crítica sobre a cultura gaúcha, né? Então, nessa matéria, ela critica as músicas que têm um aspecto totalmente machista, né? Uma delas, que eu acho que todo mundo conhece, gostando ou não, né, ou ouvindo ou não músicas gaúchas, diz assim, a parte, né, que ela critica em específico, diz o seguinte: ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Quem é essa que adora? A mulher, né? E a mulher que está apanhando, né? Então, a gente percebe que isso é um aspecto que está presente na nossa cultura. Ao mesmo tempo, aqui eu não estou querendo crucificar a cultura gaúcha como um todo, mas a cultura ela é dinâmica e está sendo todo o tempo remodelada, reconcebida, né? Então, são questões que a gente tem que estar atento, né? E interessante, eu trago essa crítica a partir de uma tradicionalista. Não assim, eu dizendo, né? Mas de uma tradicionalista, alguém que faz parte dessa cultura, assim, de forma bem arraigada, né? E essa mudança é uma mudança que vem de dentro também, porque hoje, assim, antes, como é um ambiente extremamente machista, antes mulheres não eram patroas de CTG. Hoje mulheres já são patroas de CTG, elas já ficam à frente da patronagem. Hoje a gente já tem piquetes que são só de mulheres também, né? Porque tem muita mulher campeira, e aí por isso elas também fazem parte das cavalgadas e de espaços que eram extremamente masculinos. Então a mulher ela vem conquistando espaço também nesse ambiente, justamente por demonstrar e justamente essa dinâmica do mundo. E nesse pé de igualdade, mas a igualdade não no sentido de ser igual ao homem, mas de poder desenvolver tarefas que, independente de ser homem ou de ser mulher. Eu acho que muito da questão da discussão da igualdade de gênero é porque a mulher ela não quer ser igual ao homem, mas ter as mesmas condições de acesso ao trabalho, enfim,
porque não é aquela coisa assim, eu quero me vestir como um homem, eu quero trabalhar como um homem, não é isso, né? A mulher, ela não quer ser um homem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que poder discutir sempre, né? A gente tem diferenças biológicas que são nossas características e que isso é o que nos faz mulheres, e que é bonito também, porque é muito legal ser mulher, né? Apesar de toda a nossa questão hormonal e da enlouquecedor que às vezes é ser mulher, por tudo isso, é muito bom ser mulher, então a gente não quer ser homem, mas muitas vezes a gente fica muito mais vulnerável por essa condição e nessa sociedade que é machista. E aí, quando a gente está falando assim do risco que é ser mulher, e a gente está falando aqui de pais velhos, filhos sem noção, às vezes os filhos não têm noção da vulnerabilidade que as mães sofrem, né? A mãe que fica muito tempo vulnerável a um pai que daqui a pouco é um pai abusador, né? Que é um pai que daqui a pouco submete a mãe a uma série de violências a vida toda que os filhos não percebem ou que percebem. E aí, quando a mãe fica viúva, a mãe não sabe nem sacar o dinheiro do banco, por exemplo, né? Porque a mãe nunca foi no banco sozinha. Então, o quanto as viúvas também ficam desprotegidas nesse processo, justamente por essa cultura mais machista. E aí os filhos ficam perdidos porque eles não sabem o que fazer com aquela mãe que antes era extremamente submissa ao pai e que agora ela naturalmente passa aquela condição de submissão para o filho, né? Ou para os filhos, porque ela não sabe o que fazer. E os filhos têm que reaprender essa relação. E aí, qual é o movimento natural? É passar o bastão, tipo assim, tá, teu pai sempre fez, agora tu vai fazer. Ou então ela quer pegar tudo e dizer assim, não, agora eu vou cuidar da minha vida. E o filho diz, não, agora eu que faço. E ela vai dizer, não, teu pai já fez isso a vida inteira, agora sou eu que vou cuidar. Então, como é interessante essa questão da cultura e o quanto isso mexe com as famílias, e aí isso dá um desacomode, assim, nem sei se essa palavra existe, às vezes eu invento palavra também, né? Então, mas desacomode, tipo assim, é o mundo que lute para me entender também. Mas, e aí isso aqui no Sul a gente tem muito. Mas eu acho que também pode ser uma coisa da questão do Sul, dessa nossa cultura aqui do Sul, mas talvez a gente encontre isso também na cultura nordestina, que é também uma cultura extremamente machista, né? Que é outra cultura, assim, da mulher muito submissa, que é uma mulher batalhadora, que nem a mulher gaúcha, né? Porque a gente fala daquilo que a gente nasce, né? Então, tem a questão da mulher nordestina, aquela mulher Mas a mulher gaúcha também é uma mulher muito batalhadora, né? Que é ela que decide as coisas em casa também, é ela que fica à frente para criar os filhos. Então, eu brinquei, né, no início, ter a questão do ideal gaúcho, né, por ser uma mulher forte. Então, nós aqui, como mulheres gaúchas, somos mulheres fortes, né? A gente tem esse diferencial, mas a mulher nordestina também tem isso, né? Mas ela sofre as mesmas questões do machismo. Acabei falando. Importante essas provocações, né? E o quanto a gente tem que começar a pensar. Eu acho que seria bom também, como tu tem todo esse trabalho, Diogo, na área dos grupos étnicos, de demonstrar até mesmo aqui no Rio Grande do Sul a visão, às vezes, que a gente tem de que é uma visão italiana e alemã, e quando, na verdade, tem um povo negro que está muito anterior a isso. Eu, há pouco tempo atrás, só que fiquei sabendo, né, que, na verdade, as charqueadas todas vieram lá, né, vieram negros para fazer as charqueadas, e que vieram o povo nordestino ensinar como é que fazia carne de sol aqui, né? Então, assim, o quanto a gente desconhece essas culturas e a gente sobrepõe uma a outra como se hoje fosse tudo assim. E como é complicado no processo do envelhecimento entender essas diversas culturas, e eu vejo, às vezes, também até mesmo nos espaços de trabalho meu, hoje é só o funk, ninguém mais sabe nada sobre a cultura gauchesca, hoje é só capoeira, por que não tem a dança, né, do gaúcho, do CTG? Então, assim, como é que isso tem a ver com essa questão do envelhecimento? Mas vamos trabalhar, pontua isso que tu é, né, na área, tu é o mestre nessa área, pontuar essas questões para poder a gente relativizar ou não relativizar. Mestre não, Gi. Doutor, para. Doutor. Não,
Não rebaixa, não rebaixa. Não, mestre de professor, não de... Mas olha só, é interessante, porque foi no meu mestrado que eu estudei sobre grupos étnicos, né? E a escolha por estudar sobre grupos étnicos teve toda a relação com a relação que eu desenvolvi com a minha avó. Ou seja, por isso que eu disse assim que eu ia tentar trazer uma retrospectiva, né? Que hoje eu consigo olhar lá para trás, para certos aspectos da minha vida e ver por que algumas coisas foram se delineando, né? Seguindo determinado caminho. Então, assim, vamos tocar, então, eu estou falando muito sobre cultura, mas vamos tentar fazer essa relação, né, de cultura com envelhecimento. E uma das coisas que eu percebi, a minha avó foi uma pessoa que viveu bastante tempo, ela faleceu em 2013, aos 87 anos, então eu acompanhei ela os 17 primeiros anos, 16 primeiros anos da minha vida, direto, assim. E ela foi um referencial muito importante na minha vida. E eu percebi, com a relação que a gente desenvolveu, que as pessoas, quando chegam numa determinada faixa etária, né, que já estão com um envelhecimento mais avançado, elas ficam muito saudosistas em relação à sua vida. E elas, pelo menos a relação que eu tive com a minha avó foi uma relação desse tipo, no qual ela me contava muito sobre como era a vida dela quando ela era criança, adolescente, como era a relação com os pais, e tudo isso sempre muito permeado pela questão étnica. Por quê? A minha avó nasceu lá em 1915, né? Então, início ali do século XX, já mais de 100 anos atrás. A imigração no Rio Grande do Sul, principalmente, né, e o que a Gisele pontuou está perfeito, né? Claro que a gente aí tem relações de poder, né, entre falar da história desses grupos, né? Uma coisa é falar da história dos grupos étnicos, né, italianos, alemães, e outra é falar da história dos negros, né? Por toda uma questão de como se deu, contextual, a questão da escravidão que ocorreu e os reflexos, né, que esses grupos ainda enfrentam hoje, né, de terem passado por esse processo. Então a gente não pode simplesmente colocar a cultura, nivelar, né? Existem, nós fazemos esse exercício não, mas nós aprendemos essa hierarquização entre as culturas, e o que a gente tem que fazer é contextualizar, né, para a gente entender um pouco por que determinada cultura se desenvolveu de uma forma e outra não seguiu, né, aquele caminho, ou quais foram os entraves que aconteceram. Então, assim, tem duas datas bem marcantes em relação à imigração no Rio Grande do Sul, né, que é a partir de 1824, com a chegada dos germânicos, né, e depois ali mais por 1870, 1870 e poucos, com a chegada dos italianos, que foram os dois principais contingentes, né, populacionais que vieram da Europa para o Brasil, e principalmente sobre dois aspectos, né? A gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul ele é um estado de fronteira, né? Então ele faz fronteira com Argentina, Uruguai. Então o envio desses grupos, né, também tinha essa questão de povoar, né, e proteger a fronteira, né, ou esse espaço que faz fronteira do Brasil com esses outros países. E o outro aspecto, a mão de obra, né? E como esses imigrantes vieram, né, quando chegaram aqui, vieram para substituir a mão de obra escrava, eles também eram vistos no sentido como pessoas inferiores, porque eles vinham para trabalhar na terra, né? Então, o trabalhador braçal era tido como uma pessoa inferior a outros tipos, a pessoas que não desenvolviam essas tarefas. Só que a gente não pode esquecer o seguinte: no século XIX, as teorias que se faziam muito presentes eram as teorias raciais, né? Então, existia uma hierarquização entre raças. Por mais que eles viessem trabalhar na terra, eles eram brancos. Então, dentro de uma hierarquia racial,
eles já eram vistos como superiores. Eu não estou falando isso a partir da minha visão, tá? Eu estou falando isso a partir de uma visão histórica. E esses grupos, eles acabaram ficando bastante isolados, né, durante um grande período, e por isso que essa cultura que a gente fala, né, a cultura italiana, a cultura alemã, ela se manteve tão forte e ainda se mantém. Claro que hoje em dia a gente vive um outro contexto, onde há uma circulação cultural muito maior, né, mas durante um largo período, quando essas pessoas chegaram aqui, elas se mantiveram muito isoladas. E por isso que questões culturais se fizeram tão fortes, né, para a formação não só de quem veio, mas dos seus descendentes, porque a gente não pode esquecer que a cultura ela é transmitida, né? Então, que nem eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês. A Alemanha, ela se unificou em 1871, né? Antes disso, a Alemanha era a Prússia, que era composta por vários reinos independentes. Então, boa parte desses primeiros imigrantes que chegaram aqui, eles não conheceram a Alemanha, né? Eles vieram da Prússia e desses reinos. Se tu for perguntar para os descendentes de hoje, do século XXI, de 2020, talvez muitos não vão saber desses detalhes, porque eles vão se colocar sob um mesmo aspecto, descendentes de alemães, e nem se dão conta, ou nunca foi passada essa informação. O meu pai, ele contava que o avô dele, olha só, como a cultura ela vai sendo transmitida de geração a geração, né? O avô dele, na época, ele deve ter nascido lá por 1870 e poucos e tal. Aí, quando já era jovem, chamavam ele, o alemão. E ele falava, eu não sou alemão, eu sou prussiano. Eu sempre acho engraçado, porque prussiano lembra marciano, né? Uhum. Mas a gente vê, assim, como essa questão cultural ela está sendo reelaborada. E, claro, obviamente que se a gente for pegar pessoas mais jovens, por mais que ainda carreguem esses traços, essa identidade étnica, cultural, isso não é da mesma forma como se deu com essas gerações anteriores. Até porque eles viviam num outro mundo, num mundo muito mais fechado do mundo que a gente vive hoje. E por isso que eu vejo que a minha avó, voltando lá, fazendo o link, fazendo um certo fechamento, ela falava muito a respeito desses aspectos da vida dela, porque ela viveu isso de uma forma muito presente. E isso me foi transmitido, apesar de eu ter nascido em Porto Alegre, numa capital, que hoje tem já 1,5 milhão, daqui a pouco, né, vai indo lá, vai chegar aos 2 milhões. Eu não nasci naquela colônia que ela nasceu, mas esse aspecto cultural, para mim, foi muito presente em função da minha avó. E agora eu vou também fazer um link, né, com a cultura gaúcha. A minha avó e o meu avô trabalhavam na terra, né, assim, a trajetória de muitos, né, antepassados, muito comum isso, né? Trabalhavam no interior, na terra, pequenos agricultores, colonos, e depois, mais tarde, vinham para a cidade. E eles acabaram incorporando elementos da cultura gaúcha. Tanto que, na época, nós tínhamos discos de vinil, e o meu pai, ele sempre foi muito fã de um cantor em especial, do Teixeirinho. E tem uma música dele que é O Colono. E eu me lembro que a minha avó, várias vezes eu vi assim, ela se emocionando ao escutar essa música, porque refletia a vida dela, né? Eu me lembro assim, de uma parte da música que diz assim, não ria, seu moço, daquele colono, agricultor que ali vai passando. E aí faz uma crítica, né, uma crítica no sentido daquele moço que talvez não, tem as mãos ali finas, delicadas, né? Porque não é ele que precisa pegar na enxada, no sol a sol do dia a dia, para cultivar, plantar e tirar ali o sustento e a produção da terra, né? Então a gente vê assim como esses aspectos culturais eles vão se combinando, né? Talvez aqui eu estou falando de muita coisa, mas eu estou tentando assim também dar uma visão ampla sobre cultura. Em alguns momentos trabalhando de uma forma mais, essa cultura, mas as culturas não são estanques fechadas, né?
As culturas, elas estão permeadas e são atravessadas por outras culturas. A gente vive, o Brasil tem essa característica, né, e pensando na sociedade brasileira, e o Rio Grande do Sul não é diferente, numa sociedade multiétnica, né? Isso que tu tá falando, Diogo, tem a ver que a Joana colocou, né? Até eu tinha deixado um pouquinho mais tempo na tela. A cultura eurocentrista não valoriza a ancestralidade como a cultura africana, né? Aí a gente pode até falar um pouco do paralelo de uma cultura mais fria, de repente, uma cultura mais individualista, para uma cultura mais coletiva, e a gente percebe isso até no nosso jeito aqui, né? Do jeito que a cultura chega para o Brasil e do jeito que hoje a gente também se relaciona, né? Do como foi a colonização alemã, por exemplo, e como foi a colonização africana. A gente pode falar em colonização africana? Não, né? Eles vieram sobre outras condições. Né? Agora que eu me lembro que eu falei, eu ia falar colonização africana, e opa, não, porque eles vieram como escravos, eles não vieram colonizar. Exatamente. Interessante. Tu viu como o ato falha rápido, sim, né? Sim, não, mas a gente... E aí, eu até vou fazer um link, né? Depois eu vou tocar nesse aspecto também, né? Eu gosto muito de samba. Para a gente ver como aqui no Brasil o samba, não vou usar esse termo, né? Mas como as coisas se misturam, né? Ao mesmo tempo que a gente nasce numa cultura que lá, quando eu era criança, adolescente, tive isso muito presente com a minha avó, com os meus pais, mas eu não deixo de estar inserido nessa cultura brasileira mais ampla e de sofrer essa influência, né? E aí tu falou sobre essa questão. Em 1988 se comemorou 100 anos, né? Pelo menos, eu vou botar assim, da libertação dos escravos. Não vou fazer aqui até porque o objetivo não é esse, né? Fazer uma crítica em relação, mas várias escolas de samba no Rio fizeram enredos sobre esse tema. E a Mangueira fez um enredo incrível, que se chama, justamente questionando essa questão da libertação, que é 100 anos de libertação, realidade ou ilusão? E aí, numa parte do samba, dizia o seguinte, que eu acho que é totalmente pertinente a essa colocação, né, das consequências de ter se vivido a escravidão, né, de ter acontecido a escravidão aqui no Brasil, que diz o seguinte, que o negro, ele ficou livre do açoite da senzala, mas ele continua preso na miséria da favela. Então, é bem complicado, assim, e eu nem teria, sinceramente, né, onde eu sou especialista no terreno dos grupos étnicos italianos e alemães, né? Então, eu nem me sinto confortável em fazer esse paralelo entre grupos étnicos italianos e alemães e grupos de africanos, né? Mas eu acho que é importante, pelo menos, a gente pontuar essas questões de condições materiais, né? De como se desenvolveu a trajetória desses grupos, né? Eu acho que é importante a gente mencionar, porque, claro, a gente aqui está numa condição de brancos, né? E é complicado a gente aqui, na condição... A Gisele fala muito isso, né? A gente, na condição de branco, assim, mulher branca, falar da condição da mulher negra, né? Mas a gente não pode deixar de mencionar que isso impacta, né? Na nossa sociedade, até porque aqui o Brasil, ele é um país que é miscigenado. Se a gente for olhar lá atrás, eu acho muito engraçado quando a minha avó fala, né? Porque a minha avó era baiana, e aí ela fala assim, da avó dela baiana, como se fosse uma outra categoria de gente, né, do tipo assim, ela não fala que era negra, não, a avó era baiana, né, a minha bisavó era baiana, eu acho muito engraçado isso, e aí também ela remete muito à história e a essa construção dessa ancestralidade também que a gente tem muito forte, assim, a minha bisavó era índia, né, então... E aí eu sempre digo, então eu vou pelas cotas, eu consigo, né? Pela cota indígena também, né? E aí, quem é que vai me aceitar numa cota indígena com essa cara? Acho que eu não consigo, né? Mas eu posso tentar, porque poderia, mas não. Mas enfim, eu agora fui brincar e eu olhei aqui para o lado e tem um monte de comentário, gente. Então não, quem sabe quer compartilhar algum comentário, não sei. Não, porque tem muita coisa legal aqui, olha só. A Cleo tá colocando, a família do meu... Vou botar na tela aqui, que fica mais fácil para nós, ó. Não, te tapei, Diogo, vou tirar. A família do meu marido italianos, vindo da Itália, desbravaram a Serra Gaúcha, mas nunca esqueceram sua terra natal. Mas ficou uma cultura enraizada com a do gaúcho. Falavam muito do seu passado, né?
Aí a Isabel, correto, muito aprendemos com os nossos ancestrais, muito preconceito hoje, poderia ser evitado. Cabe a cada um de nós respeitar a cultura de cada um. A Cléo também colocando, né? Minha avó vinda do Uruguai me ensinou espanhol, me ensinou espanhol falando de sua terra natal, de quando ela era criança, chegou ao RS quando moça. Eu sou idosa e adoro falar para os meus netos sobre o meu passado. Isso é muito interessante, né? A cultura passada, né? Essa cultura falada, assim, essa. Eu não sei se é cultura falada que chama, daí tu me ajuda agora, mas. A cultura oral. Cultura oral, que é isso. Transmitido oralmente, né? O quanto isso é importante, assim, para a gente saber de onde veio a nossa família, de como veio. Essas histórias assim, veio do navio tal, né? O teu bisavô veio de tal lugar, o meu avô veio assim, eu vivi de tal jeito, isso nos dá um sentimento de pertencimento, de ter tido uma história, do quanto isso nos preenche como. E a gente entende os valores da nossa família, né? Porque toda família. Opa, travei? Toda família tem valores, e esses valores. Olha, tá uma instabilidade. Mas toda família tem valores que nos sustentam, né? Claro, eu tenho uma questão de uma parte da minha família, por exemplo, que ela é muito da questão dos índios, né? Da minha avó paterna, mas eu tenho uma outra que ela é muito forte em mim, que é a questão dos italianos, né? E os italianos, assim, até pelo jeito de falar, é a mão. Eu sou bem gringa, né? Porque eu falo com a mão, eu falo alto, né? Eu sou espalhafatosa, porque eu sou bem gringa. Mas eu tenho a questão das raízes, da questão das medicinas das plantas, que foi tudo uma coisa passada pela minha avó paterna, que é algo que eu vou carregar comigo, né, dessa medicina mais tradicional, assim, e que é algo que pouca gente sabe, mas que é uma coisa que é da cultura da minha avó. Então, não tem como não passar isso também daqui a pouco para a geração que vier depois de mim. Exatamente. Mas como é importante isso, né? Importância, assim como é importante realmente essa questão da cultura oral que tu traz. E aí, de novo, eu volto sempre assim, né? Família e a cultura e envelhecimento, né? O quão difícil tá de agora, não na pandemia, mas assim, agora, de uns tempos para cá, as famílias reunirem-se com seus mais jovens para contar o que está acontecendo, como é que era. Eu acho que a pandemia até, de alguma maneira, até auxiliou algumas famílias que moram junto com seus netos, né, alguns idosos que moram com os netos, de contar como é que foram. Eu vejo a minha mãe mesmo, né? Ela tem a neta de 7 anos, que agora está mais próxima, então tem conversado com, vó, como é que era no teu tempo, sabe? Mas, assim, o quanto a gente tem vivido uma cultura muito, assim, de encontro com os idosos em shoppings, por exemplo, não tem mais aquela coisa do almoço em família, essa troca que ia dando um sentido de pertencimento. E a gente perde isso e acaba muito se individualizando, eu acredito. E aí, se tu não pertence a ninguém, ou a uma família em si, tu não pertence a ninguém, eu sou sozinho no mundo. E não, a gente é fruto de alguém, né? E se a gente for fazer essa trajetória na nossa ancestralidade, tudo que a gente vem, né, vem trazido algumas questões genéticas, né? Então, tem coisas no nosso DNA. Como que a gente Olha só, gente, a Nara trouxe um aspecto bem interessante da gente fazer uma reflexão. Ela disse assim, os idosos de etnias diferentes envelhecem de forma diferente. E quais idosos essas conversas se direcionam? Em geral, brancos, classe média e alta. Quem pensa no idoso de favela? Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. A Gisele sempre pensa, tá? A Gisele sempre pensa. Eu sempre falo das velhices. Eu sempre trago a velhice do LGBT, eu trago a velhice do idoso institucionalizado, e idoso institucionalizado LGBT, eu trago a velhice daquela pessoa negra na favela, ou branco na favela, mas que com menor condição social, o quanto impacta hoje mesmo, né? Se a gente pensar, a grande maioria da população hoje
ela é com um salário de até 2 salários mínimos. E como isso impacta nessa questão desses 2 salários mínimos, muitos desses 2 salários mínimos são dos idosos aposentados, dando conta da estrutura social na casa deles. E quando a gente fala fica em casa numa favela, hoje a gente fala, né, favela mais Rio, né? Mas aqui em Porto Alegre, numa vila, fica em casa é 8, 10, 12 numa casa. Como lidar com 8, 10, 12 não fica em casa? Então, é muito isso, assim, como lidar com essa questão, e até mesmo, eu trago, acho que para ti, Diogo, agora a bola, como nas vilas, né, o impacto muitas vezes das associações de espaços de samba são muito importantes, porque elas não são só para o samba, mas são para a cultura o ano inteiro, e para aula de dança, para reforço escolar, o quanto isso impacta e que não é visibilizado para nós brancos, classe média. A gente desconhece isso, né? Aí quando a gente fala, não vai ter carnaval, como, tanto faz, para que tem rola de samba mesmo? E não tem noção de que a idosa da vila, ela é a referência naquela escola de samba, ela é... Da periferia. Deus, além de a baiana, mas a referência. Então, assim, a gente esquece um universo fantástico e apaga como se fosse só um olhar da nossa cultura. E aí tu traz com brilhantismo, né? As diversas culturas. Então, se tu puder falar um pouco sobre isso, olha lá o dog da... Olha aí, que amor aí. Está nos acompanhando, está participando junto aí. Participando. Então, nossa, eu fiquei ouvindo vocês e me suscitou muita coisa, né? Então, agora eu vou ter que ter um pouco de calma para colocar as ideias em ordem, né? Para não misturar os assuntos. Que às vezes já aconteceu isso comigo, né? Me fazerem uma pergunta e são colocados muitos pontos e na hora de responder eu atravesso os vários pontos, né? Então, acho que eu vou começar pela última aqui, da Gisele, sobre essa questão das escolas de samba, que é uma questão que eu me sinto bastante confortável, né? Eu concluí o doutorado foi esse ano, né? E aí os últimos 5 anos da minha vida eu estudei sobre escolas de samba, né? A pesquisa foi relacionada... Diogo, tu deixou na reta para mim agora. Tem um doutor fresco. E aí, assim, mas assim, eu pesquisei lá no Rio, né? Apesar de aqui em Porto Alegre eu ter tido uma vivência de participar mesmo, conhecer as escolas, né? E aqui a gente realmente consegue verificar bem essa questão cultural ou essa diferenciação que existe em exaltar uma cultura em detrimento da outra, né? Vocês devem se lembrar, o Carnaval de Porto Alegre, ele acontecia na Augusto de Carvalho, né? No centro de Porto Alegre, e aí foi retirado. Por um lado, positivo, construíram um sambódromo, mas, por outro lado, deixaram num espaço bem afastado da cidade, né, que é o Porto Seco. Então, isso a gente consegue perceber que... Vou colocar Porto Alegre, né, não vou dizer o Rio Grande do Sul, mas em Porto Alegre tem bem clara essa diferenciação entre como se trata uma determinada cultura e como se trata a outra, né? Qual cultura se privilegia e qual não, né? E em relação à realidade da escola de samba, é um universo assim, muito complexo. E eu até, acho que faz uns 2 dias, né, Gisele, eu te falei sobre um samba do Martinho da Vila, né? Foi um samba que ele fez para Vila Isabel, né? Foi o enredo da Vila Isabel em 1984. Esse enredo se chamava Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, mostrando o envolvimento de todas aquelas pessoas da comunidade, né? Daí a gente pensando nos morros e favelas cariocas, né? Dessas pessoas que vivem a realidade do carnaval durante o ano todo, para aquele sonho chegar, ser concluído e terminar na quarta-feira de cinzas, né? É um samba muito bonito e uma parte em específica dele faz referência a essa questão do envelhecimento. Por quê? Na escola de samba, os mais velhos, né,
eles são bastante exaltados, bastante considerados, têm assim, um papel de bastante destaque dentro da estrutura de uma escola de samba, porque são eles que guardam o conhecimento, que trazem a história daquela entidade, né? E essa história que é passada adiante e que se espera seja preservada como um legado, né? Então, tem dois elementos na escola de samba que tem relação com o envelhecimento, que são destaque, né? Um deles leva o próprio nome de velha, né? Que é a velha guarda, que são as pessoas mais velhas da escola, que a grande parte passou por todas as etapas, né? Porque quem geralmente participa de uma escola de samba desenvolve toda uma trajetória dentro da escola de samba, né? E aí chegar na velha guarda seria assim a última etapa dessa trajetória, né? Mas antes disso a pessoa já passou por vários setores, ocupou vários cargos, tal, por muitos e muitos carnavais e muita história a ser contada, preservada e passada adiante, né? E o outro setor seria as baianas. Quando o samba ele surgiu no Rio de Janeiro, né? Ele surgiu dentro dos terreiros. Então, não é à toa que a única, ou seriam duas alas, né, velha guarda, mas a ala de baianos é uma ala obrigatória, que toda escola de samba tem que ter, porque faz referência a essa ancestralidade do samba, de onde o samba surgiu dentro desses terreiros, né? E aí, dentre essas baianas, tem uma de maior destaque, que é a Tia Ciata, né? Que ela é uma referência, né, nessa história do momento lá que surgiu o gênero, né, lá nos anos 1920, 1930. E aí, nesse samba que eu estava me referindo do Martinho da Vila, ele tem uma passagem que diz o seguinte: da velha baiana, que foi passista, brincou em ala, dizem que foi o grande amor de um mestre de sala. Então a gente vê assim, de uma forma poética como se dá esse desenvolvimento ao longo de toda uma trajetória, que pode muitas vezes começar lá quando criança, até muitas escolas, ou a maioria tem a sua aula de crianças, isso vai se desenvolvendo até que culmina nesse processo de maturidade, com todo esse legado que essas pessoas carregam, que seria a ala de baianas, que são consideradas as mães do samba, e a velha guarda. Que aula, né, Gi? Eu tô aqui, ó. E essa foi de graça. Assim, E essa foi de graça. Agora atrás, né? Bom, ó, brilhante, né? Brilhante. Eu acho que a gente faz um contraponto contra tudo que é o que a gente realmente espera, né? Uma sociedade para todas as idades. E eu acho que nesse espaço da cultura, principalmente da cultura do samba, ele permite isso, que é um pouco que a cultura italiana, por exemplo, trazia nos almoços de família, que é o que eu me lembro da minha vida, mas que não está perpetuando mais. Então, que bom, né? Eu também não sei que espaço está na escola de samba, se não está agora tão profissionalizada a questão, que perdeu-se um pouco esse olhar mais amoroso, vamos dizer assim. Mas essa questão assim de compreender a importância do envelhecimento nos diversos espaços, se a gente pudesse, enquanto sociedade, olhar para esses lugares que tu trouxe tão brilhantemente e aprender, enquanto sociedade, na casa também, o idoso ter a mesma voz, não a voz física, talvez, mas a voz do legado, né? E aí, na sociedade, eu estou pontuando muito isso, porque a gente está num período pré-eleitoral agora de muitos candidatos, de muitas né, prefeitos e tudo mais. Como lidam com a cultura do envelhecimento? Onde é que está o espaço do idoso nas pautas dele? Essas questões que eu acho que são fundamentais e que não dá mais. Eu gosto muito daquela fala, né, do público, da inclusão, dos PCDs que falam, né, que é nada por mim sem mim. Nada para mim sem mim. Nada para mim, mas
tem no idoso também. Eu não sou idosa ainda, eu espero chegar lá, faltam 5 aninhos ainda, né? Mas estou nessa caminhada e quero ir a 100, 120, sei lá, até quando der. Mas, assim, o quanto a gente está percebendo essa questão, quando em Porto Alegre, né, tem um número muito significativo de idosos, e como essa questão... Agora eu vi, entrou a Gília Gerling, que é uma maestrina maravilhosa, entrou na live aqui, coisa maravilhosa, porque, assim, com a Gília, ela tinha um coral de idosos na PUC, quando eu era coordenadora, né, lá do grupo da Totalidade. Então, muito legal aprender 60 e poucos idosos cantando, sabe? E iam a espaços, e quanto a cultura significa ou ressignifica muitos. Porque eles diziam, eu gostava do canto do Orfeon, e aí eu cantava no Orfeão da minha escola e tudo mais, e aí depois, quando velhos, cantando no coral de novo. Ou então, como é que isso, né, com a dança mesmo? Eu dançava quando jovem, aí casei, meu marido não deixou mais eu dançar, e agora estou viúva, vou voltar a dançar. Tudo isso traz a questão cultura, né, Diogo? E dependendo do casamento, até alguém falou no chat ali, tô travando, a viuvez pode ser extremamente libertadora, né? E sabe que eu estava refletindo, a nossa live era para ter acontecido inicialmente semana passada, né, no dia 20. E aí, enfim, acabou sendo remarcada para hoje, mas hoje também é uma data bem marcante, né? Não é o 20 de setembro, data tão marcante para a cultura gaúcha, mas hoje é o dia que inicia a campanha eleitoral, né? E aí eu estava pensando sobre esse aspecto, Gisele, o quanto a nossa cidade, e ainda mais Porto Alegre, carregando, né, o título. Aí eu não sei, eu não sou um especialista, vocês vão poder falar muito melhor, talvez até uma pergunta que eu quero fazer para vocês, se Porto Alegre de fato merece o título de cidade amiga do idoso, né? Mas, assim, o que eu acredito importante é a gente aproveitar esse momento, né, eleitoral, vai ser um momento curto, né, são 45 dias até as eleições, mas de se atentar para esse ponto e não só para a questão do idoso. Por quê? Vou tentar, assim, elaborar aqui um pensamento. O idoso é o culminar de uma etapa, né? Ou vamos colocar assim, a entrada na última etapa, na fase mais tardia da vida, né? Mas eu acho que a gente sempre deve pensar em termos de processo de envelhecimento. E esse processo, ele é contínuo. E até pela experiência que eu tive com meu pai, que viveu 77 anos, não digo que foi pouco, talvez poderia, hoje, em função da expectativa de vida, ir um pouco mais longe, mas por que pensar esse processo de envelhecimento? Porque é isso que vai levar a uma vida mais saudável. E esse tema, ele tem que entrar na agenda política do dia. Eu acho importante iniciativas que já existem, por exemplo, sei que existem bastante grupos de convivência, bailinhos para terceira idade, mas sempre assim, se pensa no culminar desse processo. Não me fala bailinho da terceira idade, que eu vou atravessar a tela e vou te dar 3 tapas na cara. Mas aí vocês me corrigem, porque como eu não sou especialista, eu estou usando o termo que eu conheço, tá? Mas me corrige depois, me diz qual é o termo correto que eu quero daí usar, né? Mas eu digo assim, a gente deve pensar, ou um novo prefeito, né, um novo prefeito que vai assumir em 2021, seria bem importante mesmo pensar em termos desse processo de envelhecimento e das pessoas assimilarem essa ideia. Como, por exemplo, eu tenho 33 anos, talvez vão perguntar, mas o que ele quer com 33 anos pensando em envelhecimento? Mas talvez pelas experiências que eu tive, e falando das experiências práticas mesmo, reformulou muito o meu pensamento sobre o envelhecimento. E eu hoje, sim, tento lidar com o envelhecimento como um processo que eu estou vivendo dia a dia. Só que isso não tem que ser algo só individual, né? Na verdade, nada tem que ser só individual. Tudo isso tem que passar por algo coletivo e, no âmbito do Estado, por políticas públicas, né, que pensem a esse respeito.
Assim, Diogo, talvez mesmo sem saber, tu nos deu um bom exemplo de um filho sem noção, assim, em vários momentos tu falou um pouco do teu pai e do teu avô também, e do quanto isso te ajudou, da tua avó, do quanto isso te ajudou a pensar também a questão do envelhecimento, né? E quando a gente propôs esse projeto, assim, a caminhada desse projeto, foi justamente por entender que existem muitos filhos e muitos netos também sem noção do envelhecimento aí dos seus. A data de hoje ela é interessante porque 27 era o antigo dia do idoso, né? Né, Gisele? E aí depois ela muda com a aprovação do Estatuto do Idoso, passa, ao invés de ser o Dia Nacional do Idoso, dia 27 de setembro, passa a ser o dia, então, o dia 1º de outubro. E muitas das semanas do idoso, elas sempre começam no dia 27 de setembro. Então, hoje está começando a semana estadual aqui do Rio Grande do Sul, dia 27. Agora, às 17 horas, inicia, então, a primeira live. Daí vai ser uma semana toda virtual, que também é uma inovação agora nesse tempo de pandemia, porque, né, agora a gente está tendo que mobilizar os nossos idosos, que antes eram todos presenciais, para uma atividade toda tecnológica. Então vamos ver como é que eles vão aderir a Facebook, YouTube, e, enfim, com uma programação que é voltada para eles. Mas então uma data que é interessante para a gente pensar a questão eleitoral, para pensar a questão do direito do idoso, mas para pensar assim, ó, o quanto as pessoas não têm noção do envelhecimento. Tu falou, tá com 33 anos pensar em envelhecimento. Eu sempre me lembro do Abílio Diniz, quando que ele diz assim, que ele começa a pensar na longevidade dele aos 20 anos. Hoje ele tem 80 e poucos. Porque a longevidade, esse planejamento... Esse planejamento de longevidade, ele envolve estilo de vida e escolhas. E as escolhas a gente faz desde cedo. A gente não faz quando tem 60 anos. Com 60 a gente já está colhendo. A plantação, ela é cíclica. Na verdade, a gente planta, colhe. Então, a gente vê o resultado da colheita, dá uma reestruturada, planta mais um pouco, colhe mais um pouco. Dá uma reestruturada, planta mais um pouco. Né? Então, agora tu já está colhendo algumas coisas. Vai dar uma avaliada, ver o que tá. Vou dar uma melhoradinha aqui, vou dar uma reestruturada e vou plantar mais um pouco. Que é o que a gente também está fazendo, né? Seja com estilo de vida, seja com decisões de relacionamento, das relações sociais, de trabalho, enfim. Então, pensar o envelhecimento é essa caminhada, a gente não faz um plano. Eu queria muito acreditar que a vida era um fluxograma, né, Gisele? Porque se fosse um fluxograma, teria sido tão mais fácil a minha vida. E, nossa, e a de todo mundo teria sido também, né? Mas, infelizmente, a nossa vida não é um fluxograma, né? E a de ninguém. Então, como é esse processo, o envelhecimento é esse processo. E aí, quando a gente entende isso e começa a se preparar para esse envelhecimento, e entende que o envelhecimento dos nossos pais está nesse processo, que o envelhecimento passa por esses valores, por essa cultura, por esse conhecimento, que é um conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo, ou que a gente se dá conta que ele existe, porque às vezes a gente até sabe, mas não se deu conta ainda, né? A famosa ficha que cai. E às vezes só se dá conta depois. Aí, esse amadurecimento que vem com o tempo, né? Então, o quanto é bonito a gente entender que a vida é processo. Quando a gente entende desse processo, é que as coisas também ficam mais leves, né? Então, esse é um pouco do sentido do nosso projeto, né? Gi, tu tá tão quieta hoje. Eu estou ouvindo muita coisa, né? E deixando um pouco o Diogo falar, porque eu acho que é um tema, a gente desconhece muito, né? Sobre a questão do cultura. A gente fala muito, mas não conhece a fundo esse processo. Quando eu falei, Diogo, essa questão de pensar a política para o idoso, é que assim como, por exemplo, né, se tu tem a aposentadoria do idoso é para ele, mas é também para a família, o idoso sempre tende a pensar muito nos seus. Coisa que o mais jovem, muitas vezes, quando faz uma política para criança ou para adolescente, ela não contempla o idoso. Mas muitas vezes, quando tu faz uma política para a família que contempla o idoso, também contempla a criança. Então, de pensar nesse processo. E a gente está tendo agora, né, que trocar o pneu com a roda andando. Então, houveram muitas perdas de direitos, né, tanto na parte da aposentadoria, quanto na parte da saúde e tudo mais. Então, quando eu reforço a questão do idoso, é porque eu assisti uma conferência no eleitoral ano passado, no Tribunal Regional Eleitoral.
e falava sobre isso, da quantidade de programas para idosos que tinha no estado, no município e no país. Só um desses, né, candidatos tinha alguma coisa falando em idoso. Então, a gente tem que falar em gerontologia, sim, envelhecimento, sim, mas também tem que trabalhar o idoso já que está na ponta. Porque se a gente fala em SUS e sucateamento de SUS, a gente está falando de mais de 80% das pessoas com mais de 80 anos que utilizam o SUS. Então, a gente está falando para essa população vida ou morte. A gente está dizendo coisas muito relevantes. Então, quando a gente pensa em trabalho para o idoso, nós temos que pensar a cultura como um todo, né? E aí entrando as diversas outras nuances e tudo o ao redor que permeia. Porque um idoso sem saúde não frequenta ou não trabalha a questão da cultura. O idoso, muitas vezes, sem educação, muitas vezes não tem condição de entender o que é cultural ou não é cultural. Então, nós estamos falando de muitos assuntos que se transversais a esse tema, né? Então, por isso eu estou te ouvindo, por isso que eu acho que é importante trazer, e a relevância de trazer os diversos grupos étnicos. Eu acho que o idoso, muitas vezes, às vezes ele se torna refratário às novidades. Não é tudo só o que era do meu tempo. Por exemplo, eu não sou uma aficionada pelo funk. Não é uma música que eu ouça tudo mais. Mas eu ouço alguns funks e eu gosto deles. Então, essa questão assim, parar para ouvir o novo e perceber se isso é bom ou não é. E nem tudo que era do tempo mais antigo é bom. Olha, quando a gente pensa, né? Ai, meu avô, a avó falava muito. Meu avô e a avó cortavam lenha, iam lá fazer fogo às 5 da manhã para estar pronta a comida às 11 da manhã. Poxa, hoje a gente pega uma xícara, coloca no micro-ondas, 1 minuto tá pronto. Então, assim, nem tudo que é lá daquele tempo é bom, nem tudo que lá daquele tempo é ruim. Nem tudo o tempo de agora é bom, nem tudo o tempo agora é ruim. Mas como é que a gente abre os olhos e ouvidos, né, para ver tudo isso? Essa harmonia eu acho que tem que existir. Mas eu não estou vendo ainda um respeito pelo idoso. Então, o idoso acaba meio que empurrando, meu tempo é que era bom. Então, se houver essa possibilidade de trocar. Eu só queria finalizar, porque a gente está aí já com 1 hora de live, mas finalizar com uma reflexão, uma provocação, na verdade. Né? A gente tem muito só me também. Diz antes qual é o termo correto, que eu quero saber, ao invés de usar bailinho. Não, para começar que não é bailinho, né? É no máximo um baile, né, para terceira idade, mas é porque tudo que é inho. É porque tudo que é inho é o que diminui e infantiliza a pessoa idosa. Então, tipo, bailinho, festinha, pezinho, vozinho, isso tudo dá uma descaracterização. E leva para a questão da infantilização. E aí é o que a gente mais tenta combater aí quando a gente está falando em idoso. Então, quando falou bailinho, eu juro que eu queria atravessar aqui, dar 3 tapas na tua cara, assim, de uma forma muito afetiva. Tá? De uma forma muito afetiva, quase pedagógica. A Gisele tá morrendo de vergonha. Mas ela sabe que eu sou muito pedagógica, assim, não sendo pedagoga. Certo. Mas eu prometo que é a última vez, eu aprendo Muito rápido. obrigada. Tu viu como foi pedagógico? Tu nunca mais vai fazer isso, entendeu? Eu sempre que eu aprendo algo que eu acho relevante, eu levo e passo adiante, né? Que nem quando uma vez eu participei de uma discussão sobre pessoas em situação de rua. E aí eu descobri ali que o termo correto é esse, pessoas em situação de rua. E muitas vezes a gente diz moradores. Bom, moradores... Mendigo. Quem quer morar na rua, né? Vamos pensar como uma situação transitória, né? Ela está naquela situação. E também nós, como sociedade, queremos que ela vá para um lugar melhor e tal. Então, a gente começa a se dar conta, e por isso que eu agradeço assim, de ter aprendido mais um termo, ou a não utilizar o termo incorreto. Na verdade, assim, não só para ti, mas para tantas pessoas que acabam infantilizando a pessoa idosa
e muitas vezes diminuindo, e também, não foi o teu caso, mas às vezes as pessoas utilizam esses espaços ou esses termos como uma forma, é afetivo. Não, afetivo é tu dar um abraço, afetivo é tu respeitar, né? E não ali, ó, comunidade favela, o André, a Thaíde está falando isso, né? O que é comunidade, o que é favela, quando que tu reduz, diminui, a gente nunca sabe, né? E qual é a definição correta? Eu também, eu morro de dúvida nessas questões, porque Porto Alegre, eu não sei se a gente tem favela, eu acho que a gente não tem favela em Porto Alegre, né? Eu acho que a gente tem outros espaços aqui, a gente não tem a configuração de favela aqui, por exemplo, que é diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que e Salvador também, né? Que é uma outra configuração, inclusive, de desigualdade, de pobreza, enfim, de espaço social. Mas, enfim, mas o que eu queria provocar, na verdade, aqui nesse final, é com relação à cultura oriental. Porque, às vezes, eu acho que a gente tem uma fantasia do respeito ao idoso na cultura oriental. Né? Como se a cultura oriental fizesse um super respeito à questão do idoso, né? E quando, na verdade, acho que tem um filme que é... como é que é? Agora me fugiu o nome. Mas a história conta que quando os idosos estão próximos da morte, o familiar leva para morrer na montanha. Balada de Narayama? Isso, Balada de Narayama. Leva para morrer. E eu acho que é no livro da Simone de Beauvoir, que também tem no início, na velhice, ela conta um pouco sobre essa questão cultural, assim, de como as culturas tratam o envelhecimento, e que nas culturas orientais, quando o velho já está muito velho, ele já não contribui mais para a sociedade, então ele é levado para a morte, assim, ele é afastado para morrer sozinho. Então, a gente tem, sim, uma coisa que é o respeito à tradição, respeito ao culto à tradição, mas também tem esse afastamento para essa morte mais isolada. Então, fazer um pouco dessa reflexão, porque, bem ou mal, aqui a gente tem essa coisa parece que a gente não cuida dos nossos velhos, parece que dos nossos idosos e tal, mas a gente ainda é um povo muito afetivo, né? E, bem ou mal, do nosso jeito, a gente está com os nossos idosos, né? A gente cuida, e os nossos velórios são velórios muito animados, inclusive, né? É uma comoção geral, assim, né? Eu adoro o nosso... O velório brasileiro, ele é um velório diferenciado. Eu acho que ele só pede pro velório mexicano, mas, né, que o velório mexicano é o velório, né? Que é uma outra cultura de morte. Mas a gente tem um respeito, sim, e a gente tem que poder valorizar isso. Acho que a gente valoriza pouco. A gente fala muito do desrespeito, mas a família brasileira, ela cuida, sim, dos seus velhos, só que a gente poderia cuidar um pouco melhor, ter uma estrutura social melhor para cuidar melhor do nosso velho. Isso sim, a gente responsabiliza muito a família. A gente tem uma coisa aqui que se chama familismo, né? Que é uma responsabilidade exagerada para a família, né? Tudo é a família. Quando o Estado não dá a condição adequada para a família cuidar dessas pessoas, né? Então, diz assim, a família é o lugar mais seguro, a família é o lugar que tem que cuidar, e ela não tem a menor estrutura para cuidar. E aí, como é que eu digo que a família tem que dar condição se eu não tenho medicamento para cuidar, eu não tenho renda para cuidar, eu não tenho um sistema único que vai dar conta das necessidades? Então, é muito fácil dizer que a família tem que dar conta de tudo, né? Então, fica aí a minha provocação aí dessa questão cultural, de que a cultura oriental é a melhor do mundo e que a brasileira não cuida dos seus, né? Quando, na verdade, a gente está falando também de estrutura. Acho que falei demais, me empolguei, porque a assistente social se empolga, né? Mas é isso. Não, foi um super aprendizado. E tu sabe que quando a Gisele me fez o convite, aí eu assisti a live, acho que foi a live anterior que vocês fizeram, sobre o Setembro Amarelo. Foi essa, né? Eu acho que foi sim, anterior. Né? Foi anterior, né? E aí, por coincidência ou não, eu estava refletindo sobre essa questão cultural e fazendo um paralelo mesmo entre a cultura oriental e a cultura ocidental, ou pelo menos a cultura brasileira, em relação ao suicídio. E realmente o que tu falou está perfeito. No Japão, né, as taxas de suicídio são bem relevantes nessa faixa etária, né? Então, a gente também tem uma certa idealização em relação a uma outra cultura. E, bom, não que a nossa cultura, a nossa sociedade, melhor dizendo, né, não deva tratar melhor os nossos idosos, mas eu acho que a gente tem isso bem presente, assim,
de afetividade, de cuidado, né? Talvez a parte do Estado, né, das políticas públicas, ainda tenha que caminhar, progredir nesse sentido para poder ser um braço junto com a família para auxiliar em determinados processos, né? Mas é bem pertinente. E até pensando na questão que a gente está vivendo, da pandemia, qual é o grupo que é mais afetado? São os idosos, porque é o grupo mais vulnerável em relação ao vírus e que tem que se manter mais isolado, né? Tanto que muitas pessoas diziam, isola os idosos e o restante mantém a vida normal, né? Mas a gente pensar as consequências desse isolamento, né? Muitas vezes esses idosos já vêm de um isolamento e que aí, né? Por que eu estou fazendo o link, né? A gente está aí no Setembro Amarelo, as questões de suicídio, né? Isso pode potencializar a depressão que, né, no final ainda acarreta em algo pior. E aí na pandemia tudo isso extrapola, né? Existe um estudo da Fiocruz, se eu não me engano, a probabilidade de suicídios entre os idosos aumenta. Eu posso estar enganado, depois ela aumenta bastante agora nesse período da pandemia, porque eles ficam ainda mais isolados, né? E a questão do problema do suicídio entre os idosos é que ele é mais efetivo, né? Porque ele é diferente, principalmente dos idosos homens, ele não é um suicídio assim para chamar atenção, ele é um suicídio efetivo. E esse é o risco, né? Então, quando ele está pedindo ajuda ou quando ele está fazendo sinalizações, tu tem que ficar atento, né? Então, a gente passou setembro todo falando, quando associa a questão do idoso, da pessoa idosa, é um sinal de alerta muito concreto. Então, por isso, a gente tem que ficar muito atento. Não, e eu acho que assim, vamos deixar uma mensagem otimista, né? Claro, a gente tem que falar sobre essas questões, né? Tipo, para isso está aí o Setembro Amarelo, mas vamos pensar a cultura como algo que possibilite um envelhecimento mais saudável e feliz, né? Quanto mais integrado esse idoso tiver a sua sociedade, essas questões culturais, que tanto fizeram parte do desenvolvimento da sua vida, acredito que vai ser um final, não vou botar final de vida, né? Mas vai ser uma vida mais feliz, até que ela se esgote, né? Como tem muito terminar com alguma... Eu queria ter trazido um cantor para trazer a música do Diogo, aí no fim a gente não conseguiu, né, trazer, mas assim, eu acho que quase todos os finais de grupo de convivência, quando termina é aquele viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Eu é que não vou cantar. Eu só sei parabéns a você, né, inteiro. Mas assim, obrigada mesmo por essa aula. Gratidão, gratidão, gratidão. É muito legal, assim, e acho que para todos que estiveram nos assistindo também, porque é um olhar diferente, né, sobre as culturas e os envelhecimentos, né? Então, a gente fazer... A ideia desse projeto é essa mesmo, que a gente comece a ter um pouco mais de noção sobre as diversas áreas que a gente fica assim. E tu trouxe luz, né, para mim, eu acredito para todos, né, sobre um outro olhar, né, sobre essa questão. Muito obrigada, parceira Michele. Obrigada, Diogo. Obrigada, Diogo. E pessoal que está aí, agora vamos todo mundo migrar lá para o Facebook da Frente Parlamentar. A Cleo está falando que da próxima vez ela canta. Obrigada, Cleo, porque se depender de mim, né? E aí migrar para o Face lá da Frente Parlamentar, da Assembleia lá da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. E a gente está começando, então, essa semana aí... Semana Estadual da Pessoa Idosa, tá, gente? Então, tá lá no Facebook da Senescência, no meu Facebook da Michele Close, acho que da Gisele também. E vamos lá, certo, gente? Um beijo, boa semana para nós, que essa semana tem um monte de live. Eu só quero dizer para vocês que eu vou fazer uma live de sexualidade na quinta-feira no IBDFã também, porque Michele também fala de sexo, tá, gente? Então, por favor, um beijo. Tchau.